alguns pilares, né? Familiar, atividade física, mental e espiritual, né? Então, isso tudo, sem isso aí, se não tivesse equilíbrio aí, meu amigo, esqueça, E não é só no futebol, né? Em qualquer em carreira. qualquer lugar, Se a pessoa não tiver equilíbrio dentro dessas áreas, principalmente, né, que são as áreas esqueça, principais da nossa vida, vai não vai. espanar, E quando uma área se desequilibra, a tendência é isso impactar as demais áreas. impactar Não tem demais. como. E Uhum. aí, assim, aí numa dessas, né, conversas, assim, de final de dia, a minha mulher falou assim, mas veja, será que não foi justamente para esse momento que você tinha que estar aí? Falou assim, quem é que poderia liderar agora essa crise? Quem é que sabe algum caminho aí, né? E isso me deu um estalo, assim, cara. Falei, putz, é verdade, né? Eu sou advogado, cara. Sou advogado e tem um Você monte era de o cara coisa de certo no lei. lugar certo. Isso E sim. aí veio um monte de lei lá, de redução de salário, de não sei o quê, bababá, e vai, estica dali, estica daqui. E, cara, vambora, vambora. Aí não entendia muita coisa de finanças, tinha que dizer para um cara que, sei lá, total experiência financeira e tal, dizer, não, cara, mas então agora pensa desse jeito aqui, para ver o que vai dar, É diferente. Todo mundo né? teve que se reinventar em algum grau, né, Lucas? Não É, teve como. Esses últimos 2 anos aí, né? 2 anos e meio já, né? sim. Ele tá falando, foi um período bacana. Cara, e É, você era o cara certo no lugar certo, né? Porque hoje, olha, assim, acho que, enfim, cumpri um papel relevante ali para aquele momento, né, para a instituição. E assim foi. Tivemos eleição, entra uma diretoria nova, né, encabeçada aí pelo nosso saudoso e querido aí, presidente Renato Folador, né. Naturalmente, é seu uma nova Renato gestão, era um cara fantástico. Eu fantástico. confesso que eu fiquei muito emocionado com a família dele entregando, né? Para Mas, quem está assistindo o podcast hoje, né? Esse podcast vai para daqui 3, 4 semanas. uhum, Mas o Curitiba acabou de ser campeão paranaense e a família do presidente eleito, que o Lucas está falando, Renato Folador, né? Os filhos dele ali foram entregar o troféu de campeão paranaense que levava o nome dele. Uma atitude exato. muito legal e eu Foi fiquei demais. muito emocionado. Foi muito legal, assim, inclusive, né, de vocês aí, né, da federação, o presidente Hélio, em ter Né? essa sensibilidade de decidir por dar esse nome, né, ao Foi uma título do iniciativa presidente. dele. Uhum. Foi, me recordo bem, inclusive, senti o privilégio dele me ligar, né, para dizer que faria isso. Fiquei muito feliz com isso. Enfim, e aí entra essa diretoria nova, e aí que eu faço um registro, né? Como eu estou há muitos anos no Curitiba, cada gestão foi, eu agradeço a todas elas, né? Pelas oportunidades que sempre me deram, né? Cada uma delas, à sua maneira, me deu oportunidade. A última gestão, por exemplo, me deu essa oportunidade de exercer essa função executiva. Essa nova gestão também me deu uma grande oportunidade, porque eu fui, assim, no bom sentido, testado, né? Testado para uma nova diretoria, porque naturalmente é normal, né? Uma diretoria nova e, assim, profissionais antigos, como é um ambiente político, não se sabe quem são, quem é o quê, né? E quais os interesses das pessoas que estão lá dentro. Então, é, sem dúvida alguma, passei um período probatório, né? Assim, o que eu agradeço aqui, faço esse registro, né, que foram muito corretos, assim, né, comigo, né, dessa diretoria nova, que viu o meu trabalho, me deu a oportunidade, né, de ver o meu trabalho, e aí eu segui no clube, as coisas mudaram um pouco, a função de CEO, ela deixou de existir, né, não tinha mais lá no clube, o Bruno Hora entrou por um tempo, aí logo saiu, as coisas se acomodaram lá, se reacomodaram e extinguiram essa figura máxima lá. E aí, como é que ficou a estrutura? O Conselho de Administração, que é o G5, né? Que são os Curitiba, eles eleitos. são, existe um conselho, né, Isso, exato, de 5 pessoas, do qual um é o presidente, mas todos eles, né, têm exato, exatamente. como se fosse um conselho de administração, né, de É, uma SA, enfim. exatamente. E aí, abaixo disso, foram criados dois cargos, né? Que são os heads, que se deu esse nome, né? Que são os líderes ali, que um é o head esportivo e o outro é o head administrativo. Do lado de cá, o head esportivo hoje é o René Simões, né?
pessoa maravilhosa, fantástica, né? Com quem eu tenho o privilégio Figuraça, aí, né? O professor René né? Simões é uma Dr. figura. René Simões, tenho o privilégio de trabalhar com ele, né? Um aprendizado profissional, um aprendizado de vida com ele. E aí ele fica cuidando de 3 gerências, que são as gerências ligadas diretamente ao futebol, né? Gerência de prospecção, de desempenho esportivo, preparação esportiva, enfim. E do outro lado, o head administrativo, que sou eu, que aí eu cuido de algumas gerências também, a gerência de relacionamento com o mercado, que é a de marketing, né? Por assim dizer, a gerência de operações, que é toda a operação logística do estádio e tal, segurança e tudo mais, e a gerência administrativa financeira, né? Que aí é onde fica ali o coração ali, né? É jurídico, financeiro, RH, tá tudo ali, né? Então eu hoje eu tô com essa responsabilidade dentro do Curitiba, né? De fazer todo esse trabalho aí de liderar E essa é área. inteligente essa divisão, né, Lucas? Porque você deixa um aspecto, no caso do professor René, né, para cuidar do departamento de futebol, que lógico que é o departamento fim do clube, né? Afinal, é um clube de futebol. Mas, além, né, do clube de futebol, orbitam, assim, no entorno dele, muitos departamentos, marketing, financeiro, jurídico, que você falou Né? ali, né? Tem toda a parte operacional do clube, que é uma parte muito complexa. Muito. Então, tudo isso também precisa de alguém, né? E esses dois profissionais alinhados para que seja, né, tocado de uma forma, né, com governança, enfim, dentro dos Exatamente. aspectos aí que a gente, pelo menos, entende que sejam os melhores, né? Ah, exato. E hoje Uhum. é assim que o clube tem se organizado, né? E a gente trabalha nessa perspectiva do organograma circular, né? Quer dizer, que todas as áreas têm uma interação, né? Não tem uma mais relevante que a outra, né? Claro. E até uma maneira de freios e contrapesos, né? Que tanto a minha liderança e a liderança dele, a gente vai se equilibrando para tentar achar um equilíbrio para o clube, né? Então, por exemplo, não vamos também saindo gastando demais, mas também não vamos arrochar demais em detrimento, Claro. formar um clube, um time eventualmente mais fraco, enfim, porque não se quis gastar algo do gênero. Então, a gente tentar equilibrar isso, assim, né? E tem sido muito bom, tem sido uma experiência maravilhosa. E assim, tem dado certo, né, por enquanto, né, que a gente subiu, né, no final do ano passado e agora campeão paranaense, foi um título bastante importante, né, bem esperado aí pelo clube. O Campeonato Paranaense é ruim para quem perde, né? É, Ah, todo estadual é assim, né? O né? estadual ele é ruim só para quem perde, É, né? Quem ganha nunca reclama, né? exatamente. Mas eu já estou até acostumado com essas É, coisas, assim, né? Nem dou muita importância. Eu acho que o Curitiba, o termo de conquista, porque assim, eu tenho dentro da minha cabeça, eu relativizo o resultado esportivo, embora eu sei o tamanho da importância que ele é para cada clube, né? Mas dentro disso, e acompanhando, né, o clube, no caso, assim, no seu dia a dia, vendo as pessoas que estão lá trabalhando e tudo mais, o Curitiba hoje, para mim, eu que já trabalhei, tive a oportunidade, graças a Deus, de trabalhar em outros estados, conhecer como funcionam outros clubes. O Curitiba, em termos de recursos humanos, hoje, para mim, ele está no top 5 do Brasil, no mínimo, no mínimo, porque né, o pessoal que trabalha lá em cada setor, eu conheço quase que todo mundo, né? Quem eu não conheço pessoalmente, eu conheço pelo menos profissionalmente, vejo o trabalho da pessoa, a gente acompanha, a gente já está aí um bom tempo, né, Lucas? A gente está começando a ficar um pouquinho velho já, né? Então a gente vê a competência de um caso do outro. Então, isso é muito importante e eu vejo esse tipo de resultado acontecendo, quando acontece daí o resultado financeiro do clube, hoje esse processo, né, que está acontecendo para no futuro, de repente, né, se transformar em SAF e o quanto isso vai ser importante para um clube da grandeza do Curitiba e ter pessoas em todos esses lugares, né, em todos esses setores que a gente está falando competentes é importante, muito mais ainda ter um conselho, onde eu vejo um presidente muito, assim, um cara que vem da área empresarial, é um cara que tem, né, essa pegada que eu acho muito bom,
né? Dentro dos cargos estatutários, que são cargos políticos, né? A equipe no entorno dele ali também nesse sentido, e ter você e o René Simões cuidando, né, da parte administrativa, da parte de futebol, a gente vê o clube caminhando, né, dentro de um caminho muito correto, assim, uma coisa muito promissora para o seu futuro. Né? E sabendo também das dificuldades que o clube passou também nesses últimos anos, né? Que não foram poucas, e mesmo assim hoje a gente vê um clube forte, né? Em termos de pessoas, em termos de pensamento, de planejamento do futuro. O Curitiba vive uma grande revolução, né? A gente fala que o presidente Juarez o presidente Renato Folador, né, já dizia, né, da nossa revolução, né, que era a revolução que a gente faria agora, e o presidente Juarez assumiu, né, quis assim o destino de levar adiante isso, e tem sido muito bom, assim, viver esse momento, né? Então, eu tenho aprendido que ninguém faz nada sozinho, cada vez eu me convenço mais disso. Cada vez me convenço mais que na vida a gente precisa de planejamento, a gente precisa das pessoas, de todas as pessoas, a gente precisa de lealdade, né? Precisa agir com muita lealdade, precisa agir com muita transparência também, né? Cara, você está falando com todas as características que geralmente nunca foram do ambiente do futebol, né? No futebol a gente vê muita vaidade, né? Aquele individualismo da pessoa achar que só ela fez, só ela aconteceu, né? Quando vence, né? Daí quando perde a culpa é de todo mundo, né? Exato, Menos dela. exato. Enfim, transparência, né? O futebol viveu muito tempo numa área muito permissiva, né? A nossa legislação é muito fraca, né, Lucas, nesse sentido ainda. Então, por exemplo, você falar de compliance aqui para mim é algo assim extraordinário para quem trabalha no meio do futebol, né? Isso incorpora, isso traz confiança das pessoas, né, no que está sendo feito. Então, poxa, eu acho do cacete, cara. Tudo isso que você está falando aí. É até bom que você tocou no assunto do compliance, né? Então, eu comentei lá atrás que, né, freou um pouco, mas agora, nesse ano, agora, a gente voltou e voltou com tudo agora, compliance. Agora a gente pode dizer que hoje a gente tem um departamento de compliance. Então, tem compliance, cara. É aquela coisa assim de o tempo Seguir as todo regras. seguir as regras, cara, não tem. E para nós, assim, executivos, é bom isso, cara. É um freio para nós mesmos, né? Que às vezes a gente quer, na ânsia de resolver alguma coisa, quer acelerar algum processo, alguma coisa, e não é assim. Não